Ninguém a chamava pelo nome. Na rua, era só aquela mulher ali. A do lenço vermelho, a do olhar parado, mas ela já tivera um nome. Um nome que foi sussurrado por uma mãe, em algum tempo distante, escrito em um caderno de escola que hoje provavelmente apodrece em alguma caixa esquecida. Seu nome era Lídia. Ela tinha 42 anos, mas o espelho que o vidro quebrado da farmácia abandonada refletia dizia 60. Não era só o tempo que pesava, era o cansaço da alma, o frio das madrugadas, o silêncio dos dias e o pior de todos os castigos, a indiferença das pessoas. Lídia morava em uma calçada de cimento duro, entre um banco fechado e um mercadinho popular. Seu canto era um amontoado de papelões, cobertores rasgados e um urso de pelúcia menos sujo, manchado, que ela dizia se chamar Tobias. Era com ele que ela conversava quando a voz engasgava na garganta, quando a saudade da filha era maior que a fome, porque sim, ela teve uma filha. E antes disso, tive uma vida. Lídia viera de uma família religiosa, conservadora, de uma cidade do interior, onde as aparências valiam mais que a verdade. Era a filha mais velha, a que sonhava ser professora, a que escrevia cartas para si mesma e plantava margaridas no quintal. Mas quando ela apareceu grávida aos 18, sem estar casada, a casa virou um tribunal. A mãe chorou de vergonha. O pai disse que ela tinha matado a honra da família. O irmão cuspiu no chão como se ela tivesse cuspido no nome deles. Lídia tentou lutar, gritou, implorou, disse que o pai da criança a abandonou, que não teve escolha. Mas para eles, o pecado era tudo dela. E no dia seguinte, suas roupas foram jogadas no portão. Ela saiu com a barriga começando a despontar, o coração em ruínas, e nenhum lugar para ir. Por um tempo, viveu em pensões baratas. Conseguiu empregos em faxinas, em padarias, em casas de família. Teve a filha, a batizou de Clara. E por alguns anos, tentou criar um mundo seguro para as duas. Mas a vida foi cruel. Um dia, adoeceu e perdeu o trabalho. As contas se acumularam. As cobranças chegaram. E o pouco que tinha se esfarelou. Sem apoio. Sam Reed, sem chão. Clara foi levada pelo conselho tutelar. Lídia nunca mais a viu. Nem ao menos soube para onde foi. Agora, anos depois, o que restava de Lídia eram memórias. E um silêncio gelado que fazia mais frio que a rua, mas toda noite. Antes de dormir, ela fechava os olhos e sussurrava: Filha, mamãe ainda está aqui, te esperando, te amando. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém me chame pelo nome, meu coração ainda é teu. E nesse canto sujo de cimento e abandono, florescia o amor mais resistente do mundo. Aquele que não morre, mesmo sendo ignorado por todos. O que mais doía em Lídia não era o frio, nem a fome, era ser invisível. Passavam por ela como se não fosse feita de carne, como se seus olhos não pedissem socorro, como se seu cheiro afastasse, como se sua existência fosse um erro que ninguém queria encarar. Ela tentava sorrir para as crianças que passavam pela calçada, mas as mães logo puxavam os pequenos pelo braço, com um olhar de repulsa. Alguns homens jogavam moedas longe, para que ela se abaixasse como se fosse um animal. Outros ofereciam notas em troca de toques sujos, e Lídia, entre o desespero e o nojo, às vezes dizia sim. Ela não comia por prazer, não dormia por descanso, não falava por companhia. Fazia tudo para sobreviver mais um dia. E o milagre era justamente esse: ainda estar viva. Havia uma padaria na esquina, que jogava fora pães, amanhecidos toda noite. Lídia ficava de longe, esperando o saco preto,
ser jogado no lixo. Era como ritual humilhante que ela conhecia bem. Esperava todos irem embora. Então remexia as sobras com as mãos sujas e o estômago em guerra. Ela comia e lembrava de Clara. Clara tinha os cabelos como fios de mel queimado. Amava pão com manteiga e adorava passar a manteiga sozinha, mesmo que derramasse metade no chão. Lídia fechava os olhos e ouvia a risada da filha. Via a cena em flashes. Um domingo qualquer, um sol suave batendo na janela, o quiro do café, que invadia o apartamento pequeno, mas cheio de amor. Era essa lembrança que a fazia continuar. Certa noite, chovia frio. A lona que cobria seu abrigo improvisado não resistiu. O papelão desfez-se em lama. O cobertor ficou encharcado. O urso Tobias caiu e foi arrastado pela água da sarjeta. Lídia saiu correndo para salvá-lo, escorregando, gritando, se afundando num desespero que não parecia fazer sentido para quem via de fora. Mas Tobias era o último vestígio de Clara. Era o único que ficou. Ela o alcançou a tempo. O abraçou com força e chorou feito criança. Gritou com a chuva. Gritou com Deus. Gritou com o mundo que não escutava. E ali, sentada no chão, molhada, abraçada a um urso de pelúcia sujo, ela sentiu o gosto do fundo do poço. O sal da lágrima, o barro da rua, o gosto do abandono. Na manhã seguinte, um menino se aproximou Tinha 17. Lídia passou os dias seguintes, como quem guarda um segredo dentro do peito. Aquela bala que ganhou do menino continuava ali, intacta, embrulhada, guardada num canto seco entre os retalhos que ela usava como travesseiro. Ela não conseguia comê-la, porque aquela bala era mais do que açúcar. Era uma memória viva de que, mesmo na beirada da miséria, alguém a tinha enxergado. E quando somos vistos, mesmo por um instante, uma parte nossa volta a respirar. Naquela semana, algo diferente começou a acontecer. Uma jovem voluntária de um grupo social passou a circular pela região com um caderno e um sorriso gentil. Ela falava com todos, ouvia histórias, anotava nomes, entregava água e café. Mas quando chegou em Lídia, foi diferente. Bom dia, moça. Posso sentar aqui com você? Lídia estranhou. Ninguém nunca pedia permissão para se aproximar dela. Mocha 600 ofereceu um café, perguntou seu nome. E Lídia hesitou. A boca tremia ao pronunciar. Lídia. Era como dizer seu nome pela primeira vez em anos, como soprar a poeira de uma identidade esquecida. Ela sentiu vontade de chorar só por ouvir a própria voz dizendo, eu sou. Nos dias seguintes, a moça menos que se chamava Renata, menos voltava com frequência. Falava pouco, mas ouvia muito. Lídia, aos poucos, foi abrindo o peito como quem destampa uma ferida antiga. Contou sobre a filha, contou sobre a expulsão, sobre o vazio, sobre Tobias, o ursinho sobrevivente da enchente. Contou tudo. Renata ouviu e chorou com ela. Você já pensou em tentar reencontrar sua filha? Perguntou. Lídia engoliu seco. Eu pensei, sim, todos os dias, mas não sei por onde começar. Nem se ela quer me ver. A última frase saiu num sussurro, como uma facada no próprio coração. Renata apertou sua mão com força. Eu posso ajudar. Sem Voca Quaiser naquela noite. Lídia não dormiu. Tobias descansava sobre o peito dela, como sempre. Mas o que pesava não era o travesseiro sujo, nem o concreto duro. Era a possibilidade da esperança. Esperança dói. Pouco abra portas que a dor já havia fechado. Ela pensava, e se Clara me odiar? E se ela estiver bem sem mim? E se ela nem lembrar do meu rosto? Mas algo dentro dela pulsava diferente. Era uma voz antiga, abafada por anos de sofrimento, que começava a gritar de novo. Lute por você. Lute por ela. Lute pela história que ainda pode ser reescrita. Na manhã seguinte, Lídia estava sentada,
penteando os cabelos com os dedos. Renata chegou com um espelho pequeno e uma escova. Hoje a gente vai começar uma busca. Mas antes, você precisa se ver. Lídia pegou o espelho com mãos trêmulas. Olhou e por um segundo não viu a mulher suja, enrugada, triste. Viu a mãe. Viu a mulher que ainda amava. Viu a guerreira que sobreviveu a tudo. E naquele reflexo, distorcido pelo tempo, nasceu uma promessa silenciosa. Clara, mamãe está voltando. Nem que eu precise atravessar o mundo de joelhos. Eu vou te encontrar. Renata era mais que uma voluntária. Era como se Deus tivesse enviado uma mensageira no momento exato. Ela tinha contatos em serviços sociais, acesso a registros e uma fé silenciosa de que tudo era possível. Durante uma tarde nublada, com o barulho dos carros abafado pelo vento frio, Renata chegou com os olhos brilhando. Lídia, encontrei um nome. Uma jovem chamada Clara Dias, cadastrada em um programa de assistência à juventude. A data de nascimento bate. Ela foi adotada aos 4 anos por uma mulher chamada Maristela. Lídia congelou. 4 anos. Ela perdeu com 4 anos. A idade em que Clara dizia que queria ser bailarina. A mesma fase em que ela falava errado e chamava borboleta de bobodeta. O mundo girou. Lídia segurou no muro e quase caiu ante esta. Renata hesitou. Está em outra cidade. Não muito longe. Estuda numa faculdade. É linda e parece muito com você. As palavras entraram em Lídia, como um sopro de vida. Faculdade. Linda. Parece com você. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas dessa vez, o choro era de alívio, de orgulho, de amor que resistiu à distância, à miséria, ao tempo. Durante uma semana inteira, Lídia não dormiu. Renata ajudou a tomar banho em um abrigo temporário. Trouxe roupas limpas. Penteou seus cabelos grisalhos. A mulher invisível começava a renascer. Você quer escrever uma carta para ela? Renata sugeriu. Lídia pensou. Depois, sentou-se com o caderno que Renata trouxe. E com caligrafia trêmula, escreveu. Clara, não sei se você me odeia ou se sente minha falta. Talvez nem lembre de mim. Mas eu nunca esqueci você. Nem dia. Você foi a única coisa bonita que tive na vida. A única razão que me fazia continuar respirando. Se um dia quiser me ver, estarei esperando com o mesmo amor de sempre. Com Tobias no colo e o coração escancarado. Te amo para além do que a palavra amor pode dizer. Mamãe. Renata chorou. Ao ler, Lídia não conseguiu conter o medo. E se ela não quiser? E se ela rasgar a carta? Renata respondeu com firmeza. Então, você terá feito a sua parte. Terá amado até o fim. Mas se ela quiser, você terá reencontrado o que o mundo tentou te tirar. 2 dias depois, a resposta veio. Renata chegou com os olhos marejados. Lídia já sabia, algo havia acontecido. Ela entregou um envelope. Era da Clara, com mãos trêmulas. Lídia o abriu e leu, ofegante, cada palavra escrita em letras firmes. Mamãe, chorei por horas lendo sua carta. Passei a vida inteira imaginando onde você estava. Se ainda me amava, se estava viva. Fiquei com raiva. Me senti abandonada. Mas no fundo, sempre te esperei. E eu também nunca esqueci de Tobias. Sei que ele ainda está com você. Eu quero te ver, te ouvir, te abraçar. Eu também te amo. Para além do que a palavra amor pode dizer. Com amor. Clara. Lídia desabou no chão, segurando o papel como se fosse o próprio corpo da filha. Ela gritava entre soluços. Ela lembra de mim. Ela lembra. A rua parou por alguns segundos, mas dessa vez não foi pelo escândalo. Foi porque, mesmo quem não entendia o que se passava, sentiu. Ali, no meio do cimento sujo e das histórias partidas, uma mulher tinha acabado de reencontrar a alma que o mundo tentou apagar.
O dia do encontro amanheceu com um silêncio diferente. Lídia acordou antes do sol, como quem sabe que o destino vai mudar. Passou as mãos no rosto, penteou os cabelos com calma e vestiu a roupa simples que Renata trouxera com tanto cuidado. Ela parecia outra. Não era mais a mulher invisível da calçada. Não era mais o fardo que a cidade fingia não ver. Era mãe. Era alma viva, prestes a encontrar a parte que lhe foi arrancada. Renata levou até o local marcado. Uma pracinha tranquila, cercada de árvores e bancos de cimento. O céu estava limpo. A brisa dançava com suavidade. E Lídia segurava Tobias com tanta força que parecia querer impedir que o tempo apagasse mais alguma coisa. Ela esperava com o peito disparado. Cada segundo era um grito silencioso. E então ela viu, do outro lado da praça, uma jovem caminhava. Cabelos castanhos ondulados, olhos intensos, passos hesitantes. Lídia se levantou devagar. Seu corpo tremia como se carregasse todos os anos de ausência naquele instante. Clara parou a poucos passos. As duas se olharam por longos segundos. Nada foi dito. Nada era necessário. Porque entre mãe e filha, o olhar reconhece o sangue. O coração reconhece o toque. A alma reconhece a ausência que doeu por tempo demais. Clara chorou primeiro. Depois, Lídia deixou as lágrimas caírem, como chuva que esperou a vida inteira para desabar mamãe. Clara e o mundo inteiro parou. Lídia soltou Tobias e abriu os braços. Abraço que veio depois. Foi o abraço de vidas inteiras se reencontrando. O abraço de perdão, sem palavras. O abraço de um amor que não morreu, mesmo atravessando a fome, o desprezo, a rua. O tempo, ficaram ali, unidas, num silêncio que gritava tudo o que as palavras nunca dariam conta de dizer. Depois de minutos, que pareceram eternos, Clara falou: Eu não quero mais te perder. Vem comigo. Eu não tenho muito, mas tenho casa, tenho comida. E agora, tenho você. Lídia hesitou. Olhou em volta, como quem se despede de um lugar que foi dor, mas também foi resistência. A rua a havia quebrado, mas também a forjado. Ela não era mais a mesma que chegou ali pela primeira vez. Ela agora era ferida e cura, sombra e luz, resto e renascimento. Pegou Tobias, olhou para o céu e sussurrou: Obrigada por me manter viva até aqui. E então foi, com passos curtos, mas decideiros, com Clara ao lado do Mosdodas, como quando iam juntas à feira, tantos anos atrás. Naquela noite, pela primeira vez em quase 20 anos, Lídia dormiu em uma cama de verdade, com um cobertor quente, com teto, com cheiro de comida no ar. Mas mais que tudo, ela dormiu com um coração em paz. Tobias repousava na prateleira ao lado da cama, e Clara, no sofá, sorria enquanto desenhava planos de recomeço. A rua perdeu uma moradora, mas o mundo ganhou de volta uma mulher inteira. E onde antes havia silêncio, agora ecoava algo maior. A certeza de que o amor nunca erra o caminho de volta.